Saiu a lista de relacionados do Grêmio, né, para o jogo contra o Palmeiras. E olha, não seria exagero dizer que em um dia de trabalho o Thiago Gomes já fez mais que o Thiago Nunes nos seus, sei lá, 2 meses e meio de Grêmio. É impressionante como às vezes o futebol é simples, né? Como às vezes as coisas são mais fáceis do que parece. Por exemplo, Paulo Vitor, todo mundo já viu que não dá. Aí os caras ressuscitam o Paulo Vitor. Meu Deus, que surpresa, ele tomou um frango. Nossa, surpreendeu um total de 0 pessoas, sabe? Tipo, tem algumas coisas. No futebol não é simples, na verdade essa frase aí não é correta. Ele tem muitas camadas de complexidades até mesmo. Mas tem coisas no futebol que são simples e as pessoas complicam, né? Eu sempre digo, cara, eu comecei a valorizar mais. O Renato tinha todos os seus erros, tá? É sempre bom dizer, antes que alguém diga que passando pano pro Renato, não lembra que o time tava mal, lembro de tudo. Mas ainda que com todos os seus erros, eu costumo dizer que eu passei a valorizar muito mais aquele primeiro momento de Renato, quando ele chega num Grêmio em crise, ele chega num Grêmio em crise do Roger, que tinham coisas legais ali construídas pelo Roger, mas estava em crise, estava tomando goleada da Ponte Preta, do Curitiba, de sei lá quem. Enfim, o Renato chega, mantém o que está certo e faz alguns ajustes pontuais. Pronto, o time deslancha. Também mexendo na questão anímica, né, da confiança, etc. Não é tão simples como eu falei aqui, mas basicamente ele fez isso. E eu sempre menosprezei, não é menosprezei, mas eu sempre achei isso meio óbvio, meio simples, assim, sabe? Cara, mantém o que tá bom e melhora algumas coisas, né? É básico. Mas a gente começa a olhar para outros cenários do futebol e a gente vê que não é tão básico, cara, que não é tão simples, não é tão fácil fazer isso que parece simples, né? A gente vê o Domi lá no Flamengo chegando num time voando, um dos melhores Flamengos da história, talvez. Não era nem a crise que o Grêmio tava, né? Quando o Renato chega, era um time em alta, o treinador sai em alta. E era só manter, literalmente, era só manter o que estava sendo feito, não precisava nem ajustar nada. O cara estragou o time, aí entra o Rogério Ceni e continua patinando. A gente vê várias situações, eu comecei a observar desde então, né, várias situações de que, opa, não é tão fácil o que o Renato fez. Né? O próprio Thiago Nunes chega aqui, mantém erros do Renato e acrescenta erros novos. Então, assim, é surreal, né? E o que o Renato fez naquela chegada dele foi um show de obviedades. Foi um show de obviedades. Eu lembro até hoje disso, cara. Ele fez umas 3 ou 4 coisas assim que a torcida martelava há meses. Há meses. Sabe? Ah, a marcação em zona não está funcionando. Não interessa o motivo, se os jogadores não entenderam, se não gostam, se A, B, não interessa. Talvez ela seja a melhor forma de marcar lá na Europa, todo mundo usa, beleza. Mas por algum motivo não funciona, né? Ou tu entende o motivo e corrige, ou tu muda a forma, sabe? Não adianta ficar brigando com a prancheta, batendo cabeça na prancheta e insistindo num erro, sabe? O Roger tinha um pouco isso, né? Ele ficava ali meio preso a alguns conceitos e tal. Cara, tinha umas 3 ou 4 coisas que todo gremista sabia. Ah, o jogador tal tem que ser reserva, o jogador tal tem que ganhar mais chance, a marcação em zona não sei o que lá, babá. Cada um aí que tá vendo esse vídeo vai lembrar de alguma coisa, né, que tinha na questão do Roger. O Renato chegou, mudou essas 3 ou 4 coisas e o time melhorou, né? Então, assim, às vezes, e principalmente talvez em momentos de crise, fazer a obviedade é o melhor caminho. É o melhor caminho. Pois bem, saiu a lista de relacionados, como eu ia dizendo no começo do vídeo, e Thiago Gomes deixou de fora Lucas Silva, ora vejam só, né? Que era um cara que estava constantemente escalado ou entrando nos jogos de Thiago Nunes, e pra gente já estava mais do que visto, né? É, Luiz Fernando, ora vejam só, né, uma obviedade que nasce lá atrás na sua contratação, um reserva do Botafogo não deu certo no Grêmio para salvar o Grêmio. Ora vejam só, quem diria, quem poderia supor, né, que ele não ia nos salvar? E não era um menininho de 18, 19 anos, já tinha lá seus 23, sei lá, alguma coisa assim. OK, ainda jovem, mas, né, já tinha idade para ser titular de um Botafogo devastado, né, rebaixado e tudo mais. E não era. E aqui no Grêmio, às vezes, viam ele como solução. Enfim, né, cara? Agora, sei lá, o Luiz Fernando já deve estar fazendo uns 25 anos, se é que já não tem. Meu, deu, tá visto, né? Tá visto. Tipo, nada contra o cara, tipo, mas assim,
tô falando do Grêmio, né? De um clube do tamanho do Grêmio, tá visto. Tá visto. Para ser a segunda, terceira opção, melhor dizendo, vá lá numa emergência, mas não é para renovar o empréstimo dele. Traz ele numa emergência e depois, beleza, obrigado por tudo, tamo junto, boa sorte. Não, os caras renovam o empréstimo. Não, vamos ver o Luiz Fernando. Cara, que, sabe? Não, tá, enfim, não vou me alongar aí porque o vídeo não é sobre o Luiz Fernando e nem sobre a miopia da direção. Mas o Thiago Gomes tirou o Luiz Fernando. Não estão na lista Luiz Fernando, não Lucas Silva, Paulo Miranda, né? Que também, ora, vejam só, vocês viram que o Paulo Miranda entregou um gol esses dias, acho que foi lá no Alfredo Jaconi, né? Nossa, quem diria o Paulo Miranda falhar? Eu nunca tinha visto ele falhar num jogo, né? E nos poucos que ele ainda foi muito bem, teve cãibra. É uma coisa impressionante. Aí o Grêmio fica 4 anos amarrado nos caras, assim, 3 anos, sabe? Tipo, meu, tá, já entendemos, deu por visto, sabe? O Thiago Nunes chegou, esses 3 caras não estão relacionados. Eu diria que é um avanço, em um dia, um avanço de 2 meses em relação ao Thiago Nunes. Impressionante como é simples, né, avançar, quando não se tem nada, qualquer passo é avanço, né, também tem isso. Léo Chu também está fora da lista, aí eu já não entendo, né, já não sei os motivos. Tinha questões ali disciplinares que se falavam dele nos bastidores, eu não sei exatamente o que ele andou aprontando, ou enfim, não sei até que ponto tem rolo aí ou não tem. Mas também não é um cara que está afirmado, que está ajudando grande coisa, entrou bem num ou no outro jogo e olhe lá em alguns momentos. Não é nenhum absurdo ele ficar de fora, não quer dizer que também é carta fora do baralho, daqui a pouco ele entra numa outra lista e assim vai, né? Vamos ver. É muito cedo para dizer, mas já gostei disso aí, E, se eu não me engano, o Gabardo, né, o repórter, ele que costuma acertar suas previsões, ele já especulou um time, uma escalação, né, provável para o jogo contra o Palmeiras, que é mais ou menos o de sempre, né, com Wanderson e Rafinha. Rafinha lateral direito e Wanderson fazendo a ponta ou o meio. Isso seria o que a gente vê de mais significativo de mudança na escalação. Aí teria que ver, né, o jogo em si para ver se teriam mudanças de conceito também. Por exemplo, em vez de jogar com 3 caras na frente, que eu acho que não tinha porquê nessa altura do campeonato, com esse grupo que a gente tem, talvez ele jogue o Douglas para o meio, né, fazendo um camisa 10 mesmo, algo mais centralizado ali, e só Ferreira e Diego Souza na frente, né? E aí o Wanderson não seria exatamente aquele atacante, aquele ponta pela direita, ou poderia ser, né? Joga o Douglas pro meio e o Wanderson faz o que o Douglas fazia, pode ser. Ou talvez o Wanderson também jogando mais no meio, um pouco mais atrás, eu não sei, cara. Aí tem que ver o jogo para entender, porque pode ter mudança até mais significativa, né? Ainda que não mudando nomes, mas mudando estruturas. Aí eu acho que só vendo a escalação e principalmente o jogo para ter uma noção maior. Mas cara, assim, bem ou mal, já tem coisa no ar, né? Ainda mais se a previsão do Gabardo aí de jogar com Rafinha e Wanderson, que é outra obviedade, né? Quantas vezes eu falei disso aqui nos meus vídeos? Quantas vezes torcedores falaram em Twitter e redes sociais, etc, né? Então assim, não é nenhuma invenção da roda. Meu Deus, que ideia é essa? Cara, o Wanderson é um dos nossos melhores jogadores do time, né? Eu até não acho absurdo ele bancar pro Rafinha. Pô, o Rafinha também, as pessoas também às vezes pegam pesado, né? Quem é que tá bem nesse time? Ninguém tá bem nesse time. Nessa bagunça, ninguém tá bem. O Rafinha até ontem tava fazendo parte desse Flamengo aí que eu acabei de falar, um dos melhores da história, né? Então, calma, alto lá também. O Rafinha não é horrível, como alguns estão dizendo. Até acho um debate discutível se ele ou o Wanderson mereceriam ser titulares. Mas pra mim, um debate também muito pertinente é, não dá pra jogar com os dois? Tem um cara do tamanho do Rafinha no time, que tem experiência, que às vezes aqui, pra falar com o juiz, pra né, motivar o Chapecó ali antes de pegar o pênalti, às vezes é importante ter esse Rafinha, até mesmo em momentos conturbados como esse. E ao mesmo tempo é um desperdício deixar o Wanderson no banco. Que parece a coisa mais óbvia, dado esse cenário. Tentar jogar com os dois. Segundo as informações, acho que do Gabardo, repito, parece que o time escalado para amanhã vai ter Rafinha e Wanderson. Outra obviedade caindo de maduro. Se tudo isso se confirmar, bom, a lista de relacionados, sem aqueles nomes que eu citei, já é uma confirmação.
Se também essa escalação aí se confirmar, olha, até poderia ter mais uma ousadiazinha aqui ou acolá, que eu acho que o Thiago estaria totalmente certo, né? Mas já vejo com bons olhos essa primeira informação aí, essas primeiras mudanças, né, que ele promove no time, que são obviedades. Tá lembrando um pouco do Renato que chega no meio da crise de 2016. Mudando uma coisinha básica aqui, uma obviedade a colar e a coisa funcionando. Vamos ver, né? Não é tendência que o Grêmio ganhe lá do Palmeiras em São Paulo. Aliás, um empate seria ótimo resultado, mas eu acho que, sobretudo, eu sei que a gente não está em condição de ficar jogando ponto fora, né? Eu acho que a gente está desesperado já, ainda que seja cedo, a nossa pontuação já é ridícula a ponto de bater um leve desespero, mas devido ao momento atípico, né? Um treinador interino, não se sabe ainda o que vai acontecer, se ele vai ficar, se vai vir outro, devido a esse momento ainda um pouco incerto, eu acho que para esse jogo especificamente, a gente observar o rendimento do time, a atuação do time, né? A produção do time, mais do que resultado, talvez para esse jogo especificamente tenha uma importância. Né? Tem uma importância. Ah, perdeu para o Palmeiras, mas fez um confronto bonito, assim, importante, de igual para igual. O empate seria justo, tipo, né? Foi no detalhe. O Grêmio se impôs, conseguiu mostrar algumas coisas, algumas jogadas que a gente não estava vendo acontecer começaram a surgir. Cara, não seria a pior notícia do mundo. Em termos de tabela, trágico. Mas em termos de momento, contexto, talvez não seja o fim do mundo. Agora, claro que qualquer ponto arrancado lá no Allianz Parque, fogos de artifício pela janela. Vamos torcer, vamos acompanhar, mas as primeiras notícias ou indícios de notícias, ao meu modo de ver, já são boas, já são notícias positivas. Feito, era isso então, falou, abraço.